Boa tarde. A Polícia do Rio ouve novos depoimentos de pacientes que se submeteram a procedimentos estéticos. Internada há 10 dias, uma delas reclama de dores para a médica Geisa Leal e diz que alimentos que ingeriu estavam saindo pela cicatriz. A médica responde com ironia. Amore, eu acho que você devia comer para ver se é verdade. Para ver se é tomate ou se é cenoura, que isso aí para mim é gordura, tá? Nossos repórteres conversam com especialistas sobre os riscos para a saúde de usar silicone industrial. Proibido pela Anvisa, o produto pode causar a morte, mas é comum em procedimentos estéticos clandestinos. A corrupção sem limites, uma sucessão de desvio de dinheiro público, põe na cadeia empresários e funcionários públicos no Pará. A expectativa de um espetáculo, o eclipse mais longo do século, poderá ser acompanhado a olho nu em quase todo o mundo. E ainda a nova mania que tomou conta das noites em Belo Horizonte. O jornal hoje está começando. A Polícia do Rio quer ouvir ainda hoje a mulher que estava no elevador quando a bancária Lilian Calisto deixou o apartamento do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. A bancária foi levada para o hospital e lá acabou morrendo poucas horas depois. Quem está na delegacia na Zona Oeste do Rio é o repórter Paulo Mário Martins. Paulo Mário, boa tarde para você. Os investigadores já identificaram essa mulher, não? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa mulher ainda não tinha aparecido na história, é uma novidade no caso, e apesar do nome dela não ter sido divulgado, ela já foi identificada sim e intimada para prestar depoimento daqui a pouco, às 3 da tarde, aqui nessa delegacia. Nas imagens obtidas com exclusividade pela TV Globo, ela aparece dentro do elevador do prédio do médico Denis Furtado. É possível ver a bancária sendo amparada pela técnica em enfermagem Rosilane da Silva e por Renata Cirne, namorada do médico. O médico e a mãe dele, Maria de Fátima Furtado, também estão no elevador. Todos, exceto a mulher que agora foi identificada, estão saindo para levar Lilian Calisto para o hospital. O vídeo mostra mais uma contradição do médico Denis Furtado. A bancária já saiu passando mal do apartamento dele, onde fez o procedimento estético. Na delegacia, no dia em que foi preso, o médico afirmou que ela estava bem quando deixou o apartamento. Bom, você se lembra, né? O médico, a mãe e a namorada dele já estão presos por homicídio qualificado e a técnica em enfermagem foi indiciada pelo mesmo crime, mas responde em liberdade. A polícia também está investigando outros procedimentos estéticos, esses feitos pela médica Geisa Corrêa e por uma mulher que era conhecida como Pati Bumbum. A paciente que fez uma lipoescultura com Geisa Leal Corrêa enviou à médica uma mensagem com um pedido de socorro. Explicou que os alimentos que ela comeu estavam saindo pela cicatriz. Eu comi uma sopa no dia anterior, que continha tomate e agrião. Estava saindo muita secreção. E essa secreção, onde estava saindo, saiu o agrião e o tomate. A resposta da médica foi em tom de deboche. Amore, eu acho que você devia comer para ver se é verdade. Para ver se é tomate ou se é cenoura, que isso aí para mim é gordura, tá? Me desculpe, mas não fala besteira, porque quanto mais besteira você pensar, pior você vai ficar estressada. E me estressar à toa. Comida. Impossível sair comida. Se eu tivesse perfurado alguma coisa, eu já tinha morrido. A paciente disse que não recebeu assistência adequada. Ela olhou, fez outra drenagem, me mandou para casa de novo e eu pedi para ela me encaminhar para uma emergência, para alguma coisa. Ela não me encaminhou e nem foi comigo, né, no hospital. Eu saí de lá e fui direto para emergência. No Hospital Federal Cardoso Fontes, na Zona Oeste do Rio, os médicos descobriram que o intestino da paciente estava perfurado. A mulher passou por uma cirurgia e está há 10 dias internada. O hospital disse que não informa o estado de saúde de pacientes. A médica é a mesma que fez lipoescultura na professora Adriana Ferreira, de 41 anos, que morreu 6 dias depois da cirurgia.
Ontem, Geisa prestou depoimento. Ela não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas ela tem a capacidade de praticar qualquer ato médico, inclusive inerentes à cirurgia plástica. O Conselho Federal de Medicina considera cirurgião plástico quem fez residência na área ou tenha feito prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Geisa é registrada apenas na Sociedade de Medicina e Cirurgia Plástica Estética, que não é reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Hoje, em outro caso, mais 2 mulheres que tiveram problemas depois de procedimentos estéticos prestaram depoimento. São clientes de Patrícia Silvia Santos, conhecida como Pati Bumbum, já indiciada por exercício ilegal da medicina. Ela é acusada de aplicar nas clientes silicone industrial e outras substâncias químicas não permitidas. As 2 vítimas vão passar por exames para saber qual produto foi usado nelas. Depois que eu reconheci ela pelas imagens, eu fiquei muito assustada em saber que ela usou a tal substância silicone industrial. E o meu maior medo é que isso venha acarretar algum dano na minha saúde, como por exemplo hoje eu estou sentindo muitas dores. Além das vítimas no Rio, Patrícia diz que atendia também em outros estados. Estou indo para São Paulo e aí vou fazer umas meninas lá, entendeu? Menina, com esse negócio do médico aí deu uma repercussão, né? Tu viu, né? E aí material tá muito difícil aqui agora, eles deram uma suspendida, aí tá meio ruim para trabalhar, amiga. Eles suspenderam a venda de um monte de coisa, muita, amiga. Tem que esperar agora isso baixar. Complicado, né? Mas vamos lá. A defesa de Geisa Leal Correia disse que o áudio que nós mostramos no início da reportagem está fora de contexto e que a médica tem uma relação aberta e amistosa com seus pacientes. Nós não conseguimos contato com a defesa de Patrícia Silvia Santos. Quem busca procedimentos estéticos deve procurar saber quais produtos são regularizados pela vigilância sanitária. O silicone industrial não é um deles e não pode ser usado em pessoas. Veja na reportagem de Marina Araújo. Silicone industrial é aquele que muita gente compra para lustrar pneus e painéis de carros. Também serve para impermeabilizar azulejos. A aplicação no corpo é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nos procedimentos clandestinos, o silicone industrial acaba sendo usado para aumentar seios, quadris, pernas e glúteos. Mas os médicos alertam para o perigo da aplicação no corpo humano e há muita falta de informação. Quem recebe a aplicação corre muitos riscos de infecção, necrose, deslocamento desse silicone para outras regiões, embolia pulmonar, complicações graves, inclusive a morte. Esta mulher precisou fazer uma cirurgia esta semana para retirar um abscesso causado pela aplicação de uma substância ainda não identificada. Os médicos suspeitam que foi silicone industrial. Ela disse que o procedimento que provocou reações foi feito por uma esteticista. Eu já sabia que ela não era médica, valor 3 vezes mais baixo, mas mesmo assim me arrisquei. Sinto dor às vezes, passo semana bem, outras vezes não. Segundo o Conselho Federal de Medicina, qualquer procedimento invasivo, ou seja, que inclui a aplicação de substâncias, deve ser feito por um médico especialista. Eu tenho aqui uma prótese de silicone médico, onde a gente, após a incisão, a gente consegue ver que o silicone que está aqui dentro é um silicone de gel coesivo, totalmente preparado, e ele não se espalha. Você vê que ele fica, caso haja uma ruptura do implante, ele fica restrito à área do implante. O uso de silicone industrial de forma injetável, ele está totalmente abandonado pela medicina. É inadmissível que pessoas ainda façam esse tipo de procedimento, incompreensível que algumas pessoas ainda se prestem a ser submetidas a esse procedimento. Vamos mudar de assunto. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual do Rio prendeu o prefeito de Japeri, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. O prefeito de Japeri, Carlos Moraes Costa, do PP, foi preso em casa no município de Nova Iguaçu. Foram apreendidos mais de R$30 mil, também dólares, uma arma sem registro e munição. Ele foi levado para a cidade da polícia, onde ameaçou os jornalistas.
Não tem nenhum. Depois a gente acerta na baixada. Oi? Não entendi. Você tá ameaçando a gente? Tô sim. Eu tô sendo ameaçado, tô devolvendo. O vereador de Japeri, Cláudio José da Silva, do PP, foi preso em casa acusado de envolvimento com a quadrilha. O presidente da Câmara Municipal, Wesley Jorge de Oliveira, também do PP, está sendo procurado. Os policiais saíram ainda com 37 mandados de prisão contra traficantes da cidade. Por determinação da Procuradoria de Justiça do Rio, o prefeito de Japeri, o presidente da Câmara e o vereador preso perderam as funções políticas. Carlos Moraes Costa e Cláudio José da Silva ainda estão sendo ouvidos pela polícia. Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo repudiou a ameaça do prefeito aos jornalistas e considerou a atitude um ataque direto à liberdade de expressão e ao direito de informação. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, criticou o governo da Nicarágua pela falta de informações sobre a morte da brasileira Raineia Gabriele Lima. A estudante de 30 anos morreu na segunda-feira depois de levar tiros de metralhadora quando voltava de carro da faculdade em Manágua, a capital do país. As informações que foram prestadas até agora são extremamente insuficientes. A notícia que dá ao governo da Nicarágua é que foi um guarda de uma segurança particular. Quem foi? Qual é o calibre da arma? Em que circunstâncias isso ocorreu? Não houve até agora o esclarecimento desse episódio e nós vamos insistir porque nos parece uma coisa absolutamente inaceitável. O corpo da estudante pernambucana foi liberado ontem depois de uma perícia no Instituto de Medicina Legal de Manágua. O traslado para o Recife ainda depende da transferência de recursos do governo de Pernambuco, que vai pagar pela repatriação do corpo. O governo vai pedir que a Corte Interamericana de Direitos Humanos investigue o assassinato da jovem. Há mais de 3 meses, a Nicarágua passa por uma onda de protestos contra o governo que tem sido reprimidos com violência. Mais de 450 pessoas já morreram. Vamos mudar completamente de assunto? Vamos falar que hoje acontece o eclipse lunar total mais longo do século XXI. Ele vai durar, olha só, quase 4 horas e vai poder ser visto aqui, ó, da América do Sul, da África, da Europa, que está mais aqui, a Ásia, até a Austrália também. Essa faixa mais escura que aparece aqui, olha, em torno da Lua, é onde dá para ver o eclipse todo. Os melhores lugares para assistir são o continente africano e também aqui na Ásia. Já no Brasil, quanto mais a leste, aqui mais perto do litoral, melhor vai dar para ver o eclipse. Fernando de Noronha, que fica por aqui, está numa posição privilegiada, hein? Os nossos enviados especiais, Willy Murara e Roberto Kovalik, estão em Joanesburgo, na África do Sul, lugar perfeito para acompanhar o eclipse de hoje. Então, a gente vai para lá agora conversar ao vivo com você, Roberto Kovalik. Que sorte a sua tá aí hoje! Pois é, Sandra, boa tarde. Eu estou no supostamente lugar VIP para assistir ao eclipse. É que aqui em Joanesburgo, aqui na África do Sul, vai dar para assistir a totalidade do fenômeno, que vai durar exatamente 6 horas, 3 minutos e 51 segundos. Por isso que o pessoal já está aqui no observatório, a gente vê aí famílias, todo mundo bem casacado, porque faz muito frio aqui. É o preço para assistir o espetáculo, mas todo mundo feliz por assistir durante tanto tempo ao eclipse. Além disso, esse é o lugar mais alto da cidade e não tem nenhuma nuvem no céu, ou seja, o tempo não vai atrapalhar as pessoas que vêm aqui assistir ao eclipse. Além desse fenômeno, vai dar para ver os planetas Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno. E olha só os equipamentos que o pessoal trouxe aqui para não perder nada desse espetáculo. Enquanto o pessoal aqui na África do Sul vem para a rua enfrentar o frio, lá na Índia é diferente. Em Nova Delhi, muitos devotos da religião hindu lotaram os templos antes do eclipse e fizeram oferendas para as divindades. É que na antiga astrologia e mitologia hindu, os eclipses têm efeitos profundos na vida da Terra e religiosos aconselham as pessoas a permanecerem em ambientes fechados para evitar serem expostas a raios impuros dos céus. E agora a gente volta aqui para a África do Sul e já vê a imagem da Lua lá no céu.
ainda por enquanto não dá para ver o eclipse, ele começa daqui a pouquinho, às 2h15, né? Um pouquinho antes das 2h15, horário de Brasília, mas o pessoal já está aqui, todo mundo preparado para assistir esse espetáculo, que, como o pessoal aqui do observatório diz, é uma chance única na vida. Sandra. Sorte a sua, Kovalik. Bom, aí são 6h35 da tarde, né? Vocês estão 5 horas à frente da gente aqui, então já vocês vão começar a assistir. Depois você conta pessoalmente pra gente tudo, ok? Boa tarde pra você. Bom, olha, aqui no Brasil, a visibilidade não será assim tão boa quanto lá na África do Sul, mas por aqui também tem gente se preparando para acompanhar o eclipse lunar. A reportagem é de Liliana Junger, em Belo Horizonte. Nas férias, todo mundo quer um programa diferente. O planetário da Universidade Federal de Minas, a UFMG, em Belo Horizonte, é uma atração muito procurada. Na sala escura, a tecnologia faz o céu parecer de verdade em alta definição. Tem o sol se pondo, a lua. Aqui só se fala nela. É que hoje tem eclipse lunar. No tapete dos planetas, a meninada aprendeu sobre esse fenômeno. Eu gostei porque, eu pensava que no eclipse lunar, a lua fica na frente do sol e daí o sol brilhava, só que eu descobri que não é isso. Então, o sol está aqui iluminando tanto a Terra quanto a lua, e a lua gira em torno da Terra, né, do período aí que dura 28 dias. E quando a lua está aqui na fase cheia, se ela fica completamente alinhada, né, sol, Terra e lua, a sombra da Terra incide na lua e aí ocorre o eclipse. Ela não fica totalmente escura porque os raios solares, né, do Sol que passam pela atmosfera da Terra ficam vermelho e chega e ilumina a lua. Aqui no Brasil, a lua vai ficar assim, toda avermelhada, por volta das 6h15 da noite. O Brasil todo vai ver o eclipse hoje, mas a visibilidade será total no sul, no sudeste, no nordeste e em parte do centro-oeste. Aqui em BH, a lua nasce às 5h34, em Salvador, às 5h22 e em São Paulo, às 5h39. Em parte do centro-oeste e do norte do Brasil, o eclipse será parcial. Em Cuiabá, a lua começa a surgir às 5h31 pelo horário local. E um pedaço do norte do país terá só o eclipse penumbral, que não é visto a olho nu. Para ver o eclipse, é fundamental estar bem posicionado. Segundo os astrônomos, o ideal é ficar num lugar assim, bem alto e de costas para o pôr do sol, com uma visão mais limpa do horizonte. Os astrônomos explicam que o Sol, a Terra e a Lua estão bem alinhados e a Terra está mais afastada do Sol. Aí a sombra que o nosso planeta faz fica maior por causa de um fenômeno chamado refração. Além disso, a Lua está mais longe da Terra também. Por isso, a Lua vai demorar mais tempo para passar por essa sombra. E como isso é raro, já tem muita gente se programando para não perder esse momento. Vou reunir todo mundo na minha casa, a varanda é grande, no alto, dá para ver todo mundo ficar lá. Quero muito ver, vamos todo mundo para Laje. Olha só, para ver o eclipse lunar não é preciso usar nenhuma proteção para os olhos, ao contrário do eclipse solar, que precisa sim aí filtrar justamente os raios do sol. Então hoje dá para usar binóculos, luneta ou ver o eclipse a olho nu, como a gente viu ali na reportagem. Então eu te faço um convite, manda o seu registro para a nossa página na internet e a gente vai compartilhar alguns deles com todo mundo. E lá tem também o melhor horário para ver o eclipse em todas as capitais aqui do país. Nosso endereço você já sabe, mas aqui vai de novo, g1.com.br/jornal. Hoje tudo junto. E a gente continua falando do eclipse agora com o Tiago Scheuer. Tiago, a gente viu ali falando, né, da lua vermelha. O que significa? Por que isso acontece? Por que acontece? Lua de sangue também o pessoal fala, né? Boa tarde, Sandra. Boa tarde para você em casa. A gente primeiro tem que lembrar que a luz do sol, né, ela é branca. E aí, claro que esse branco é a soma de todas as cores do arco-íris, por exemplo. E aí, por que fica vermelho, né? A atmosfera da Terra acaba servindo como um filtro para essa mistura de cores. E aí, esse filtro deixa passar com mais facilidade a cor vermelha, os tons de vermelho. Por isso que essa sombra aqui, se projeta na Lua em vermelho e não em preto, né? Como normalmente seria. Aí você vai olhar, olha como a Lua vai ficar. Provavelmente deve ficar assim, lua de sangue. Claro que, né, você vai conseguir ver mais do leste do Brasil, como a gente viu na reportagem, vai conseguir enxergar melhor
essa bela imagem aí. A gente espera que fique assim, né? O céu promete estar bem limpo em boa parte do país durante toda a tarde, então vai dar para ver o eclipse com mais facilidade também. O tempo e a massa de ar seco estão ajudando nisso. Em São Paulo, no Rio, em Floripa, poucas nuvens no céu, temperaturas aí, Floripa 25, Rio 31, São Paulo 28. Cuiabá com 31 e Rio Branco, que é o penumbral, que não dá para ver a olho nu, também o céu limpo com 32, tudo aí na secura. E aí com pouca chuva, a vazão dos rios acaba diminuindo também. Olha essa imagem aí no Tietê, no interior de São Paulo, ele está coberto por uma espuma tóxica. Como o rio está baixo, os poluentes não se dispersam. Isso aí, ó, é tudo o resto de produto químico jogado na água. Poluição pura, Sandra. Ai, que triste essa imagem, Muito né? triste, ruim. Vamos voltar a falar do eclipse, que é melhor. Tava melhor, tava melhor. Começa o eclipse a ser visto aqui no Brasil, lá pelo Recife. Mas lá tá chovendo? Tá chovendo, Sandra, uma pena. Tá encoberto o dia inteiro, chuva desde cedo. Então lá vai ser difícil ver, né? Um pouquinho mais difícil de ver. Vai ficar assim a tarde inteira. Você vê aqui, tá até mais escurinho, né? Principalmente aqui entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, onde está o Recife. Agora tem chuva também um pouco mais fraca aqui, ó, entre o litoral da Bahia, passa aqui, né, até a faixa leste do Rio Grande do Norte e entre o Maranhão, como todos os dias nessa estação, Roraima e também o centro-norte ali do Amazonas. Tempo firme no Brasil inteiro praticamente. Em Manaus, João Pessoa e Salvador também vai ter chuva hoje. Agora Vitória e Porto Alegre, tempo firme. E Porto Alegre, olha só, 18 graus, aquele dia de sol mais frio. Friozinho, né? E esse tempo firme continua por lá, não? Lá no sul não, já vai mudar tudo amanhã. Tem uma frente fria que vai começar a viagem, outra, né? E aí vai deixar também riscos de temporais para quase todo o estado do Rio Grande do Sul e boa parte aqui do centro-oeste de Santa Catarina. Essa frente fria deve chegar aqui ao sudeste, no litoral principalmente, no domingo à noite deve começar a virar o tempo em São Paulo e a promessa é de chuva já para domingo. Olha a minha cara de felicidade. Eu imaginei que você ia gostar dessa notícia, mas amanhã eu vou estar aqui e eu explico para você tudo certinho. Ok, eu não vou estar, mas vou estar te assistindo. Boa, obrigado, Sandra. Boa folga para você. Até Obrigada, amanhã, gente. até Bom segunda. eclipse, né? Para nós. Valeu, até mais. Até. No interior do Pará, casos sucessivos de corrupção afetaram diretamente a vida da população de uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. É um retrato urbano dos problemas causados pela desonestidade. A reportagem é de Fabiano Vilela. Nesta rua em Marituba, região metropolitana de Belém, só quando passa carro é que dá para enxergar o caminho. A iluminação é precária na maior parte da cidade. A gente anda com medo, né? À mercê, né, dessa escuridão que vem contribuindo com os índices de assalto. De manhã fica mais fácil observar outros problemas graves do município de 130 mil habitantes. De acordo com o IBGE, 99% das casas ficam em ruas sem asfalto nem calçadas. E mais de 80% das residências não têm rede de esgoto. Quando alaga isso aqui, mano, ninguém sai mais de casa, não tem que esperar secar. Quando secar que a gente sai. A gente vê tanto problema aqui em Marituba, e aí vem a pergunta, será que falta dinheiro para cuidar da cidade, das pessoas? O Ministério Público e a polícia dizem que não. O que acontece, segundo eles, é que parte dos recursos públicos vai parar no bolso de servidores e de empresários suspeitos de corrupção. Em apenas 3 investigações, há indícios de desvios de mais de 15 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Esta semana, 9 pessoas foram presas por suspeita de fraudes em contratos de iluminação pública. Entre os presos estão a secretária de Finanças, Lauriette Lemos, e o pai dela, Laureno Lemos. Segundo a polícia, Laureno venceu a licitação depois de abrir uma empresa em nome de 2 laranjas, os irmãos Ítalo e Ivo Neves, que também estão presos. Desde 2014, a empresa recebeu mais de 8 milhões de reais da prefeitura. A polícia, Ítalo declarou que Laureno disse que arrumaria contratos na prefeitura de Marituba e que 5% do total seriam destinados a ele e ao irmão Ivo. Num outro processo, no início do mês, o Ministério Público Federal denunciou a secretária de Saúde de Marituba, Ellen Cardoso Begô. Ela é suspeita de favorecer 2 empresas numa licitação de 5 milhões de reais para a compra de medicamentos superfaturados. Há 2 anos, a polícia descobriu que a prefeitura gastou 5 milhões e meio de reais para comprar material didático ao custo de R$ 1.800 cada livro. O caso de Marituba não é isolado.
Nos últimos 5 anos, o Ministério Público Federal entrou com 637 ações contra servidores municipais em todo o Pará. Esse dinheiro entra e ninguém vê nada. Olha como é que está a nossa rua, a nossa cidade. A Prefeitura de Marituba informou que está colaborando com as investigações e prometeu resolver em 2 meses os problemas de iluminação. A defesa de Lauriette Lemos disse que a secretária nega as acusações. A defesa de Ítalo Neves, Ivo Neves e Laureno Lemos informou que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados e que não houve nenhuma irregularidade na licitação. A Prefeitura disse ainda que a secretária de Saúde, Ellen Cardoso Begó, já provou que não houve irregularidades em relação ao superfaturamento dos preços dos remédios e que há uma investigação interna apurando as denúncias. Que Brasil você quer para o futuro? É do Silvio, de Gabriel Monteiro, em São Paulo, a primeira mensagem de hoje. Aqui é o Silvio Flávio, de Gabriel Monteiro, interior de São Paulo. E o Brasil que eu quero é um país unido, sem o nós contra eles, sem políticos de estimação e que invista mais na educação e nas nossas crianças, porque só assim teremos um futuro promissor. Sou Genilson, moro na comunidade de Campo Grande, município de São Desidério, estado da Bahia. Para o futuro do Brasil, eu quero a conclusão da rodovia a BR-135, que se inicia em São Luís, no Maranhão, ligando a Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Pablo e estou aqui falando da cidade de Mozarlândia e o Brasil que nós queremos. Que venha lanche nas escolas do estado de Goiás. Meu nome é Sérgio Roberto, sou da cidade de Cedral. Estou aqui em frente a uma creche abandonada, onde o poder público fez um descaso. O descaso está aqui total, ó. Podia ter muitas crianças aqui, tá? Podia estar utilizando a creche está abandonada aqui, esse é o descaso total. Esse é o Brasil que eu não quero. Meu nome é Érica Oliveira, eu falo aqui de Paripaba, no Ceará. E o Brasil que eu quero é onde os políticos se responsabilizem pela educação e saúde e onde os necessitados não precisem sofrer tanto para ter um estilo de vida melhor. Josemir Ferro, falo de Tufilândia, no Maranhão. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde a corrupção seja extinta, onde haja saúde de qualidade, educação para os nossos filhos e trabalho para a nossa gente. Eu gostaria de resgatar o primeiro depoimento que a gente ouviu do Silvio, de Gabriel Monteiro, São Paulo. Ele pede um Brasil unido, sem nós contra eles, e que se invista mais na educação. Todas as crianças deveriam ter oportunidades iguais, com uma educação de qualidade. O dia em que nos unirmos para pensar neles, nos nossos pequenos, que são o futuro do nosso país, talvez consigamos um futuro promissor, como disse o Silvio. Então aproveita que hoje é sexta-feira, grava o seu vídeo. Todos os que já foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site, também no g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Vamos falar um pouquinho de economia. Os juros do cartão de crédito rotativo e a taxa do cheque especial caíram em junho e também no primeiro semestre, mas continuam perto dos 300% ao ano, altíssimo. Segundo o Banco Central, os juros do cartão foram de 303% ao ano em maio para 291% em junho, o menor número em quase 4 anos. Já a taxa do cheque especial caiu de 311% para 304% ao ano, a menor desde março de 2016. A economia dos Estados Unidos cresceu 4,1% no segundo trimestre, o melhor desempenho da economia americana desde 2014. O dado foi divulgado hoje. O índice de desemprego de 3,8% é o menor em 18 anos. Segundo analistas, os bons resultados da economia se devem a um otimismo dos empresários americanos com o governo de Donald Trump. A seguir, a política anti-imigração do governo americano mantém centenas de crianças separadas dos pais. Preço de passagens aéreas sobe apesar da promessa da queda com a cobrança por bagagens. A gente mostra isso já já.
Centenas de crianças separadas dos pais durante a imigração nos Estados Unidos ainda não foram devolvidas às suas famílias. O prazo da justiça para que houvesse a reunião terminou ontem. Ainda há 10 menores brasileiros em centros de detenção. A emoção dos pais que reencontraram os filhos foi registrada por várias TVs americanas. Até agora, o governo dos Estados Unidos reuniu 1.442 crianças. Mais de 700 ainda continuam separadas de suas famílias. O reencontro é uma grande questão a ser resolvida para o governo americano. A administração do governo Trump afirma que centenas de menores ainda não foram devolvidos. Seja porque os vínculos não puderam ser comprovados, ou porque os pais têm antecedentes criminais, ou então porque não foram localizados. Também há uma questão preocupante. Acredita-se que os pais de mais de 400 já tenham sido deportados. A Maria Glória diz que perdeu tudo em Honduras. Perdi tudo. Ela conta que fugiu para os Estados Unidos com os filhos de 11 e 7 anos, para escapar de ameaças de morte. Mas quando chegou e tentou fazer o pedido de asilo, foi separada dos filhos por 1 mês e meio. 2 semanas atrás, foi liberada de um centro de detenção no Texas e descobriu que as crianças estavam em Nova York, a uma distância de 3.000 quilômetros. Me mataram em vida. Eu senti que estava morrendo porque tiraram meus filhos de mim. A crise dos imigrantes é resultado da política de tolerância zero que o governo Trump anunciou em abril. A decisão provocou a separação de milhares de pais e filhos imigrantes na fronteira. Quem entrasse sem documento era automaticamente processado criminalmente. Os adultos eram mandados para as prisões federais e os menores para abrigos ao redor do país. Por causa do escândalo provocado pela ruptura das famílias, Trump recuou e determinou que as separações fossem interrompidas. O governo não deixa claro como ou quando esses mais de 700 menores serão devolvidos aos pais. Na fronteira, a política voltou a ser a mesma dos governos anteriores. As famílias que forem pegas entrando de forma irregular são cadastradas pelas autoridades e os pais esperam o julgamento em liberdade com uma tornozeleira eletrônica. O valor das passagens aéreas ainda não caiu desde que a cobrança de bagagens foi adotada. Hoje, uma fiscalização foi realizada em aeroportos. A reportagem é de Renata Ribeiro. Se fosse bom, não chamaria mala. Só que além do incômodo de carregar, os passageiros ainda não se acostumaram a suportar o peso da bagagem na conta da viagem. Além de eu ter que pagar a passagem, eu estou pagando para poder despachar. A gente sempre vai passear, mas nunca pagou bagagem, agora é a primeira vez. Faz 1 ano que as companhias aéreas anunciaram que passariam a cobrar pelo despacho de bagagem. A promessa é que isso tornaria mais baratas as passagens aéreas. A Agência Nacional de Aviação Civil diz que só vai calcular o impacto da cobrança em 2022. Mas, até agora, o que a gente viu foi os preços subirem. No primeiro trimestre do ano, as passagens aéreas de voos domésticos, segundo a ANAC, tiveram aumento de 7,9% descontada a inflação. Na média, o preço do bilhete passou de R$ 334 para R$ 361. O preço da passagem aérea deveria reduzir em até 30%, para que só as pessoas que vão utilizar o serviço da bagagem pudessem pagar por isso. E não é o que aconteceu. E no ano passado, a média de lucro das 5 companhias que atuam no mercado passou dos 400 milhões de reais. O primeiro resultado positivo desde 2010. Uma blitz de entidades de defesa do consumidor rodou os aeroportos do país hoje. No Aeroporto Internacional do Recife, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, conferiu balanças. 3 foram interditadas. O Procon diz que irregularidades como essas são comuns. No ano passado, todas as companhias foram multadas. A Natália conseguiu a passagem em promoção e se negou a pagar mais. Vai embarcar com a mala na mão. O valor para despachar a mala foi quase metade do valor da passagem. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que os preços das passagens foram afetados pela alta do dólar e pelo aumento de cerca de 50% do combustível de aviação. No Globo Repórter de hoje, a vida secreta dos cães. Como foi que o lobo, tão temido, se tornou o cachorro tão amado dentro de nossas casas? Descobertas científicas que explicam como eles se tornaram tão confiáveis e parceiros.
o cão que aprendeu a saltar de um penhasco e a cachorra que voa com seu dono pelos céus da Califórnia. Você sabia que cães têm super sentidos? A visão é 25% mais potente do que a nossa. E a audição, infinitamente superior. Só agora a ciência revela o quanto se parecem conosco. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a nova mania que tomou conta das noites em Belo Horizonte. A gente mostra já já. Conhecer todos os encantos da cidade em que a gente mora é sempre muito difícil, quase impossível, né? Mas em Belo Horizonte, uma iniciativa está tornando isso um pouquinho mais fácil e prazeroso. A reportagem é de Ricardo Soares. O roteiro é sempre um mistério, só revelado momentos antes da largada. Passa por caminhos que são, às vezes, no meio do mato. Dentro da cidade você acha que não tem, mas existem espaços, não existem luz, que a gente passa no meio mesmo da terra. É bom que se diga, nenhum desses atletas está de olho em pódio. Mais interação mesmo do grupo, a ocupação da cidade, dos lugares. Eu, por exemplo, eu corri em lugares que eu nunca tinha pisado aqui. Eu nasci em Belo Horizonte. A ideia aqui é correr junto, fazer conexões. Na primeira vez em que eles se encontraram, eram 17 pessoas. Aí cada um deles foi falando para um parente, para um amigo, sobre a experiência de, nas horas de folga, correr e admirar cada cantinho da cidade. Foi bastante para juntar gente até não caber mais. Cada um no seu ritmo. Estou esperando minha irmã. Eu acho que ela desistiu no meio do caminho, acho que é bem provável que ela mexer. E assim, eles vão explorando paisagens que a maioria não percebe na outra correria, a do dia a dia. Agora é para celebrar a arte urbana de Belo Horizonte, vamos circular a Praça da Liberdade para concluir com chave de ouro e descer para Savassi. Mas eu não via esses lugares, eu não achava que a cidade tinha esse potencial que tem hoje para mim. Então hoje eu vejo assim, eu vou nos viadutos e falo, gente, que lugar lindo, sabe? Eu acho tudo lindo. E eu não ia antes, porque eu não tinha acesso. E aí, com calma, tamo junto em qualquer lugar. Bom conhecer a nossa cidade, né? Você sabia que é possível acompanhar o planejamento do orçamento do país? Veja no Como Será. O orçamento público é o assunto do segundo episódio da série Além do Voto. A repórter Helena Lara Rezende vai mostrar como todos nós podemos verificar direitinho para onde vai o dinheiro público. E mais, o Alexandre Henderson mostra as diferentes opções para levar a criançada para a escola e as dicas de segurança na saída dos alunos. É amanhã bem cedinho com a Michele Loreto. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana e um bom eclipse.